Que alegria ter você por aqui mais uma vez. Meu coração está com muita expectativa para alcançar o seu coração através do Evangelho. Como o Evangelho liberta e transforma o coração de alguém. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de você e você não será mais o mesmo. Um bom sermão para você. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler 9 versos. Eu vou falar sobre o chamado do profeta Jeremias. E Deus tem uma mensagem para você aqui hoje. Eu não sei para quem eu vou pregar, se é para todos, se é para um, se é para dois, se é para todo mundo, mas o que Deus mandou eu dizer quando eu estava preparando esse sermão hoje à tarde vão olhar e dizer, foi Deus. Vão olhar e dizer, foi Deus. Vão olhar e dizer, o quê? Diga para a pessoa do seu lado, eu não gosto de fazer isso, tá? Então eu tenho um crédito, porque tem pastor que faz isso o culto inteiro. Então não reclama, que eu peço isso uma vez a cada 30 cultos, que eu sei que é chato, não é legal, mas você me dá uma ajudada aqui, tá bom? Só essa vez eu vou pedir. Olha para o seu irmão e diz para ele, vão olhar e dizer, foi Deus. Pronto, não peço mais nada disso. Fica tranquilo, só pagou a conta. Tá bom? É chato, é chato. Já fui em igreja que a cada 3 palavras que o pastor fala, vira para o seu irmão e repete. Ave Maria, crê em Deus Pai. Jeremias 1:1, fala assim, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus bendito, Deus que me conhece, nós viemos aqui porque precisamos de Ti, Senhor. Não tem outra razão para estarmos aqui se não for Tua presença. A presença que nos sara, nos cura, nos liberta. Por misericórdia nós imploramos, fala conosco nesta noite, Pai. Quebranta o nosso coração. Com muita humildade recebemos a Tua voz, Pai, para vivermos algo novo, algo especial, que não seja a nossa vontade, mas a Tua, em nome de Jesus. Este é o chamado do profeta Jeremias. E diante de um chamado, ele se sente menor que o chamado. É interessante perceber na história bíblica, Deus sempre chama pessoas que se sentem menor do que aquilo que Deus a está chamando.
ele se sentia menor. Jeremias era filho de um sacerdote. Ele era da terra de Anatote. E por ser filho de um sacerdote, ele viveu num ambiente religioso, num ambiente de igreja, num ambiente de sacrifício. Ele sabia como era o ambiente. E eu entendo que Deus também sempre vai chamar pessoas que de alguma forma se interessam pela presença dEle. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando Deus tiver que escolher alguém, usar alguém, Ele não vai pegar na rua, Ele vai pegar na igreja. Ele vai pegar aquele que ama a palavra, Ele vai pegar aquele que segue os mandamentos, Ele não vai pegar qualquer um. Então Ele está chamando alguém que se sente menor, e que é filho de um sacerdote, que viveu a sua infância dentro de um ambiente. E o tempo que Deus levanta Jeremias é um bom tempo. Jeremias nasce exatamente no reinado de um rei chamado Josias. E a Bíblia diz que Josias foi um rei top, um rei camarada, um rei bom. Josias reinou 18 anos. E no tempo do reinado de Josias, ele lutou contra a apostasia, lutou contra os ídolos falsos. Mas tudo que é bom acaba, é ou não é, pessoal? O reinado de Josias durou só 18 anos. E o ministério de Jeremias foi chamado para 41 anos. É interessante entender que dias favoráveis vêm, mas acabam. Os Josias talvez duram menos do que o teu chamado. Os reis bons nem sempre vão estar com você o tempo todo. Deus tinha 41 anos de chamado. E depois da morte de Josias, exercer ministério não foi fácil. Se Josias foi um bom rei, sua descendência não foi. Mas o chamado de Jeremias, ele é um chamado diferente. Você está comigo aqui? Se a gente for comparar o chamado de Jeremias com o chamado de Ezequiel, o chamado de Ezequiel foi lindo. Ezequiel viu a glória de Deus. Ezequiel viu o poder de Deus. Ezequiel viu bolas de fogo. Se a gente for olhar o chamado do profeta Isaías, o profeta Isaías estava na glória, viu anjos, serafins, querubins. O profeta Isaías viu um anjo trazer uma tenaz, tocar na sua língua e falar: a partir de hoje, a tua culpa, o teu pecado é tirado. É um chamado cinematográfico, meio que de Hollywood, né? Bolas de fogo, anjo, toda uma logística de movie, LED. O chamado de Jeremias não tem essa pompa. O chamado de Jeremias, ele é simples. Não tem céu aberto, não tem bola de fogo, não tem uma tenaz tocando os lábios. O chamado de Jeremias começa assim, assim diz o Senhor. O chamado de Jeremias não tem efeitos especiais, não tem bola de fogo, não tem tocha de fogo, não tem homem de branco andando, não tem. O chamado de Jeremias começa com: a mim veio a palavra do Senhor. Deus falou comigo. Não tem efeitos especiais, não tem revelação. Eu até admiro pessoas que quando são chamadas falam: nossa, Deus, como é que Deus te chamou? Deus me chamou através de um sonho, Deus me chamou através de uma revelação. Eu vi uns cavaleiros cavalgando em cima dos montes, e Deus falou: vem que eu vou te usar. Eu sei, eu louvo a Deus, mas eu percebi, irmãos, eu percebi que os chamados mais maduros não são feitos de efeitos especiais. Os chamados mais maduros não são feitos de homens de branco andando ao meu lado. Os chamados mais maduros não são feitos de bola de fogo, céus abertos. Os chamados mais maduros são feitos quando a gente diz: a mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. Eu ouvi, eu percebi. A palavra que muda a vida, a palavra que endireita tudo, a palavra que dá direção, a palavra que nos basta, sabe? Nos basta. Tem hora que a gente precisa só da palavra. Tem hora que a gente não precisa de muito monte, não precisa de muita coisa, muita pompa, muita espiritualização. A gente podia deixar um pouquinho o óleo ungido de lado, podia deixar um pouco as campanhas de lado, para só dizer o seguinte: Senhor, me dá uma palavra.
A mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra do Senhor, que toca, transforma, ergue, batiza, renova, dá triunfo. Eu vou te falar uma coisa: se ao longo do meu pastorado eu dependesse de bola de fogo para ficar em pé, eu já tinha caído. Se ao longo do meu pastorado eu dependesse de ver homem de branco andando ao meu lado, eu já tinha caído. Se ao longo do meu pastorado eu dependesse de revelamento de pessoas, eu estava perdido. O que me sustentou de pé até hoje é porque a mim veio a palavra do Senhor. É a palavra que me trouxe de pé num dia amargo. E eu estou aqui para dizer uma coisa: Deus também tem uma palavra para você. Uma palavra. Se fosse só viver de anjo, se fosse só viver de movimento, anjo, 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 eu tenho certeza que muitos não estariam aqui. Eu tenho certeza que muitos que estão sentados aqui nesse culto só estão de pé porque tem uma palavra. Muitos só estão de pé, enfrentando o que estão enfrentando, segurando a barra que estão segurando, porque tem uma palavra na alma. Sabe por que depois de tanta pancada você está em pé? Sabe por que depois de tanta luta você está em pé? Porque você tem uma palavra. Eu tenho certeza. Sabe por que você passou pelo que passou? Ô glória, pode ficar sem essa caneca aqui, Tom. Precisamos colocar um reforço aqui nesse piso aqui. Tá bom, tá ótimo, pode deixar assim mesmo. Sabe por que você continua em pé? Porque você tem uma palavra. Porque a mim veio a palavra. Sabe, irmão, sabe por que muitos aqui não deixaram de lutar? Porque tem uma palavra. Eu me lembro de momentos da minha vida que eu tinha tudo para desistir, tudo para parar, mas eu lembrei como foi meu chamado. A mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra que abriu as prisões da minha alma, a palavra que me amassou como barro, a palavra que me trouxe destino, a palavra que me torna em pé. A palavra. E até que você tenha uma palavra. Eu não sei o que você veio atrás aqui nesta noite. Eu não sei se você veio atrás de uma cura divina. Eu não sei se você veio atrás de um milagre. Eu não sei se você veio atrás de algo tremendo, de ver anjos voando, de ver uma bola de fogo caindo do céu. Talvez você veio atrás disso, mas até que você tenha uma palavra de Deus, você não continua. Veio a mim a palavra. Deixa a palavra te pegar, deixa Deus falar com você quando a palavra é pregada. E eu acho lindo que Jeremias diz: a mim veio a palavra do Senhor. A mim. Algumas vezes quando a gente vem à igreja, a gente olha, ouve a palavra e diz assim: nossa, seria tão bom se aquele irmão tivesse aqui hoje, porque a palavra é toda para ele. É ou não é? Nossa, o irmão faltou, tudo que o pastor pregou é para ele. Como eu queria que meu pai tivesse aqui hoje para ouvir essa palavra, minha mãe. Mas a palavra que te transforma não é a palavra que vai para os outros. A palavra que te transforma é a palavra que você recebe. Jeremias diz: a mim veio a palavra do Senhor. A mim. E eu pergunto: você tem ouvido muita coisa, mas o que de fato tem mexido com você? O que de fato você tem deixado a palavra fazer em você? Não é usar a palavra de escudo, não é usar a palavra para dar desculpa, não é usar a palavra para dizer: está vendo? Pegar só o que me convém e dizer: está vendo? Olha o que Deus falou hoje, você tem que mudar, hein? Olha o que Deus falou hoje, você tem que tomar vergonha, hein? Olha o que Deus falou hoje. Não, porque a palavra que muda não é a palavra que vai aos outros, é a palavra que vem a mim. Jeremias diz: a mim veio a palavra do Senhor. A mim veio. Eu acho lindo. No livro do profeta Jeremias, durante 50 vezes tem essa expressão: a mim veio a palavra do Senhor. Se você dividir 50 pelo tamanho do ministério de Jeremias, você vai perceber que a mim veio a palavra do Senhor a cada 9 meses. A cada 9 meses tinha a mim veio a palavra do Senhor. É como se ele gerasse, crescesse e nascesse. E a mim veio a palavra do Senhor. Olha, irmãos, seja qual for a fase da sua vida, seja qual for o seu momento, deixa quem quiser te ferir, ferir. Deixa quem quiser te matar, matar. Você vai crescer, gerar e nascer, porque hoje vem a você a palavra do Senhor. A palavra do Senhor.
E aí o texto diz: veio a mim a palavra do Senhor. Antes. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes. Fala comigo, antes. Peraí, o que te impede de continuar? Peraí, o que te impede de ser feliz? Peraí, o que te impede de servir a Deus? Peraí, o que te impede de sorrir? O que te impede? Você é pobre? Mas antes. Já fez muita coisa errada na vida? Antes. Foi abandonado pelo pai e pela mãe? Antes. Sua mãe tentou abortar você? Antes. Casou com alguém que não atendeu o chamado? Antes. Oh, glória a Deus. Antes. Tem uma doença incurável? Antes. Tem deficiências físicas? O quê? Antes. Você é dependente químico? É viciado em alguma coisa? Antes. Aleluia. Antes. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu depois de mim. Porque eu cheguei primeiro. Não pense que foi o vício que chegou primeiro. Não pense que foi o tratamento da vida que chegou primeiro. Antes de você estar no ventre de alguém, antes eu cheguei primeiro. Olha, Deus tem uma boa notícia para você que tem um monte de desculpa do porquê não consegue fluir, do porquê que não consegue ser feliz. Eu sei que talvez você tenha uma bela história para contar, talvez você tenha uma bela trajetória, triste, sofrida, e que você diz: olha, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu penso assim, é por isso que eu sou um pouco torto. A voz de Deus, ela vem como um trovão para impactar sua alma nesta noite. Antes. Ei, escuta, antes de você nascer, antes do diabo te atormentar, antes dos demônios aparecerem, Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Você sofreu na infância, Deus já tinha te escolhido lá. Você perdeu tudo, Deus já tinha te escolhido lá. Você nasceu com uma doença incurável, antes Deus já tinha te escolhido. Deus está olhando para Jeremias dizendo assim: ó, antes de você nascer, eu te escolhi. Antes. Eu não sei o que te perturba, eu não sei o porquê que você não perdoa, eu não sei o que você está idolatrando, mas Deus está falando antes. O que você passou não altera a minha decisão. Antes eu te escolhi. O que a vida fez com você não altera a minha decisão. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Sabe o que é lindo, irmãos? Deus te conhece. Tem pessoas que nos abraçam e falam assim: nossa, você é uma bênção. E a gente pensa assim logo depois, fala: nossa, se essa pessoa me acompanhasse dia a dia, ela ia talvez mudar de ideia. Eu não sou tão bênção assim. Alguns olham e falam: nossa, como você é um cara legal. Aí a gente pensa: nossa, se essa pessoa morasse comigo, ela ia ver que eu não sou tão legal assim. As pessoas, elas falam, nos elogiam, mas se de fato elas soubessem quem a gente é, será que elas mudariam de ideia? Será que se as pessoas soubessem de verdade quem a gente é, será que elas mudariam a opinião delas ao nosso respeito? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E sabe o que me dá vontade de chorar?
é que mesmo Ele sabendo quem eu sou de verdade, mesmo Ele me conhecendo quem eu sou de verdade, ainda assim, eu te escolhi. Explode na minha alma, que o Deus da minha vida diz para Jeremias: eu te escolhi, rapaz, rapazinho, eu te escolhi, eu sei tudo sobre você, eu sei teus pecados, eu sei tuas mentiras, eu sei teu tropeço, eu sei que teu gênio não é fácil, eu sei que teu temperamento é complicado, eu sei que as tuas palavras são precipitadas, eu já sei tudo que você fez na vida, eu conheço suas fraquezas íntimas, eu conheço as fraquezas da tua alma, eu sei tudo sobre você, sei todos os seus podres, tudo, mas ainda assim, antes de tudo isso, antes de tudo isso, antes de você se tornar essa pessoa, eu te escolhi. Eu te escolhi. Que amor é esse? Aquele que sabe tudo, passado, presente e futuro. Ele está dizendo: eu te conheço, e apesar de te conhecer, eu te escolhi. Eu te conheço, eu sei tudo que você fez, eu sei tudo que você faz, eu sei tudo que você é, eu sei tudo, mas ainda assim, ei Jeremias, eu te escolhi. Entende por que você não pode andar pela opinião das pessoas? Entende por que você não pode parar porque estão falando mal de você? Entende por que você não pode jogar tudo pro alto porque estão fazendo cara feia? Entende por que você não pode chutar o pau da barraca porque estão te perseguindo? Porque as pessoas não sabem quem você é, e aquele que sabe tudo e mais um pouco está dizendo: eu te escolhi. Entende por que você não pode se perder no caminho? Você foi conhecido e ainda assim foi escolhido. Você foi conhecido e ainda assim foi escolhido. Repita comigo: Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou de verdade, e ainda assim me escolheu. Se as pessoas soubessem quem a gente é de verdade, elas virariam o rosto para nós. Se as pessoas soubessem quem a gente é de verdade, elas os deixariam sozinhas. Mas há um Deus que te conhece, e Ele diz: eu te conheço e te escolhi. Ele diz: antes que você saísse da madre, eu te conheci. Antes do ato sexual, antes do espermatozoide encontrar o óvulo, eu te conheci. Antes, eu vou te usar. A minha palavra está indo para você hoje. Antes disso que está arrancando suas lágrimas, antes das bobagens que você fez na vida, porque quem te formou fui eu, diz o Senhor. Você é obra das minhas mãos, você é obra das minhas mãos. Você não é uma gravidez indesejada, você não é uma criança problemática. Antes eu estava lá, antes, e eu quero declarar em nome de Jesus, levanta as suas mãos para cá, todas as cadeias de rejeição que estão sobre a sua vida, todas as cadeias sejam quebradas agora, porque antes dessa maldade que fizeram com você, antes desse abuso, antes desse tormento, antes desse estupro, antes desse trauma, antes desse desprezo, antes dessa dor, Jesus já estava lá e já tinha te escolhido. A tua história não começou na infância, antes
E alguns perguntam: como eu posso ser feliz? Se eu sou sou fruto de um ato sexual ilícito, como que eu posso ser feliz, pastor? Se eu nunca recebi amor de ninguém na vida. Realmente nascer não é fácil. Tem pessoas aqui que, se contassem a história de vida delas para você, você choraria. Mas você tem que abrir sua mente para entender que antes da minha mãe ter lepra, antes de eu nascer de 10 meses, Deus já tinha me separado. Deus já tinha separado ela. Antes do meu pai casar com a minha mãe. Antes. E Deus olhou e disse: eu te formei. Antes. Deus olha para Jeremias e diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te santifiquei. Esse santificado aqui não é o santificado de não ter pecado, porque nós nascemos na natureza do pecado. Essa santidade que Deus está falando para Jeremias, lembra que ele é um menino? Fica comigo aqui, já estou encerrando. Ele é um menino que ele vê o chamado, e ele fala: é muito para mim, pastor. E assim a gente faz, é muita alegria para mim. Não, isso é coisa para mim não, isso é demais, minha cabeça não alcança. E ele olha para Jeremias e fala assim: antes do ventre eu te santifiquei. Sabe o que significa isso? Eu te dei uma vocação. A santidade aqui não é pureza de pecado, porque pureza de pecado a gente vai ter que lutar sempre. Essa santidade é o seguinte: eu te vocacionei. Antes de você sair do ventre da tua mãe, eu te santifiquei. Antes do médico te tirar do útero, antes da bolsa abrir, antes das contrações chegarem, antes de chegar a hora do parto, da bolsa estourar, eu lhe dei uma vocação. Eu te chamei para algo. Jeremias, não dá para você correr da vocação, porque antes de você respirar, eu já te dei ela. Antes do cirurgião te pegar, eu já tinha te separado para uma obra. Você foi vocacionado para o seu nascimento. Você nasceu para algo. Existe algo em você. E é por isso, irmão, já reparou? É por isso que tem criança que traz a família para a igreja. Eu já presenciei criança que o pai e a mãe não vêm para a igreja, a criança vem sozinha. Eu já presenciei criança que arrasta o pai e a mãe para a igreja. Como é que uma criança arrasta o pai e a mãe para a igreja? Não é que ela está avançada demais, é o adulto que está atrasado demais, porque ela já é vocacionada do berço, já é vocacionada antes do ventre. Jeremias, antes de você nascer eu te santifiquei. Então as crianças, olhe para as crianças, olha como adoram, olha como servem, olha como buscam. Não é aquelas, nossa, como é evoluído, como é uma bênção. Não, nós que estamos atrasados, nós que estamos adorando atrasados demais, cantando atrasados demais, porque antes de nascer já tínhamos uma vocação, já tínhamos um chamado, já tínhamos um propósito. Levanta sua mão para cá, levanta sua mão para cá. Você tem uma vocação. Eu não sei o que o diabo fez com a tua cabeça, eu não sei o que a vida fez com a tua cabeça, e eu estou pregando algo aqui, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Eu quero declarar que depois dessa palavra de hoje, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. A vocação vai saltar para fora, o poder vai saltar para fora. Não gostam de você, não vão te aceitar, mas Deus te chamou. Aí qual é a vocação? Deus chama Jeremias e fala assim: ó, eu te santifiquei. E ele fala assim: ó, eu te dei as nações. Não é eu dei as nações para você, mas eu te dei para as nações. Eu fiz você nascer para as nações. Quando você recebe um presente, por mais que você não goste dele, por educação, o que você fala? Você pode ter odiado, você pode falar: nunca vou usar isso na minha vida, é brega, é cafona, é feio, mas o que você fala? Obrigado. Jeremias é um presente. É um presente para as nações. Tem gente aqui
perguntando como é que Deus vai mudar a sua situação. E Deus está falando: eu vou levantar você para você mudar a situação. Eu te dei para esta família, eu te dei para esta empresa, eu te dei para essa vizinhança, eu te dei para esta igreja, eu te dei para esta casa, eu te dei. Antes de tudo acontecer na sua vida, eu já te conhecia. Eu sei as cabeçadas que você deu, e ainda assim eu te escolhi e te consagrei, e eu te dei para eles. Tem gente perguntando para Deus: quem vai vir para mudar a situação da minha vida? Quem será que Deus vai usar nesse tempo? E Deus vai dizer: eu te dei. Mas aí Jeremias diz: mas Senhor, eu não passo de uma criança. Não é isso que ele diz? Eu não passo de um jovem. O que ele está falando? No manual da vida, eu não passo. Nos padrões, não, isso é coisa para o pastor Diego. Ele fala bem. Não é coisa para mim não. Eu não estou nos padrões, eu não estou no padrão físico, eu não estou no padrão intelectual. É o que Jeremias diz. Deus fala: antes eu te consagrei, te separei, mas eu não passo de uma criança. É o que ele está falando. Ele está falando: eu não tenho maioridade para isso. O manual da vida diz que eu não me enquadro. Eu não sou tão belo, eu não sou tão hábil, eu não sou tão eloquente, eu não sou tão legal, eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu não tenho ensino médio, ou eu sou muito complexo, ou eu não tenho tempo, ou eu sou rígido demais. Porque sempre tem um manual que nos rejeita. Sempre tem uma cartilha da vida que joga você longe daquilo que Deus tem para você. Sempre tem vozes, palavras, processos que te fazem desistir do que Deus tem para você. E eu vou te dizer, em muitos lugares o manual não vai te aceitar. Em muitos lugares o manual vai dizer: você é uma criança, você não passa de uma criança, você não será amado em todos os lugares, você não será aplaudido em todos os lugares, você não será celebrado, você não será amado, nem todo mundo vai falar bem de você, nem todo mundo vai te apoiar, não vai, porque tem manuais que você não cabe. Tem manuais que a Lírio não cabe, que o Diego não cabe, que você não cabe. Tem manuais que o nosso jeito de pregar não cabe, o nosso jeito de orar não cabe. Tem manuais que a gente olha e fala assim: eu não passo de uma criança. Mas escute, Jeremias, mesmo você achando que não serve, eu te dei para eles. E tudo que eu mandar você falar, tudo que eu mandar você falar, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Você vai abrir essa bocona cheia de dente e você vai falar. Você vai falar. Irmão, tem coisas inesperadas vindo para a sua vida. Tem lugares que Deus vai te usar que você não faz ideia. Não pense que tudo que Deus tem para você é o que você já conheceu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana. Não ache que você é fruto do que aconteceu na sua infância. Não ache que o seu destino é as suas escolhas. Deus, Ele lamenta muito pelas suas escolhas, mas ainda assim Ele te escolheu e te vocacionou. Eu sinto muito pelas lágrimas que você derramou, mas ainda não acabou, ainda não acabou. Quem vai te lançar é Deus, e Deus está mandando dizer: eu vou lançar pessoas aqui. Tem pessoas que estão prestes a ser lançadas para desafios maiores do que a sua vida. Levanta a mão para cá. Tem pessoas aqui que eu mexi na sua vida, eu mexi na sua rotina, eu mexi nas suas emoções, mas eu vou te provar que nada do que aconteceu na sua vida é definitivo, porque antes disso acontecer, antes eu já estava reinando, antes eu já tinha te chamado, e eu te fiz nascer. Desde o dia que você chorou naquele parto, eu te fiz nascer com uma vocação. Você não cabe no manual, você é estranho para muita gente, mas eu estou prestes a te lançar.
eu estou prestes a te lançar. Você não tem palavra, mas Deus tem. Você não tem autoridade, mas Deus tem. Você não tem poder, mas Deus tem. Você pode não ter sabedoria, mas Deus tem. Você não tem estrutura, mas Deus tem. Você não tem apoio, mas Deus tem. E Ele está dizendo: aquele que começou a boa obra antes de chegador, é fiel e justo para completá-la na sua vida. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se eu vou ter que desenhar aqui, mas o que Deus está querendo dizer é: você foi escolhido. Eu não sei se eu vou ter que trazer uma lousa, eu não sei se eu vou ter que pintar um quadro para você entender, mas o Espírito Santo está gritando para você, coração confuso, para você que está aqui fingindo que talvez não é para você, você que está pensando que não vê a hora do culto acabar, vai embora. O Espírito está gritando aqui: ei, eu te escolhi. Você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhido. Não importa quão desgraçada esteja a sua vida, você foi escolhido, porque antes da desgraça chegar, Jesus já estava lá. Antes. Eu não passo de uma criança, e aqui eu encerro, olhe para mim. A Bíblia diz que então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse: Jeremias, eis que ponho na tua boca as minhas. A Bíblia, ela usa muita metáfora. O que é metáfora? História. Então em muitos momentos da Bíblia você vai ver a expressão: Deus desceu aqui, Deus está aqui, Deus veio até a mim, Deus... mostrando que Deus está longe. Mas o texto diz o seguinte: o Senhor estendeu a mão e tocou os meus lábios. Se Ele estendeu a mão e tocou os lábios, é porque Ele está ao seu lado, Jeremias. Deus está à distância de um braço de você. Então Ele, o que Ele fez? Estenda a mão. Essa é a distância sua para Deus nesta noite. Então o Senhor estendeu a mão. Se Ele estendeu a mão, Ele está ao lado. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele não faz isso de longe, Ele faz isso de perto. O máximo de distância que existe entre você e Deus é a distância de um braço. Estendeu a mão. Quando você diz: eu sou uma criança, eu sou pobre, eu não sei falar, Ele está à distância de um braço, ouvindo você, esperando você calar essa matraca, para Ele dizer: você não está entendendo nada. Antes disso acontecer, sabe isso que deixou você lá embaixo? Eu já sabia. Eu já sabia as suas perdas, eu já sabia as suas lutas, eu já sabia o teu choro, eu já sabia a sua desilusão, eu já sabia que você ia se revoltar na vida, eu já sabia. Mas eu te amo tanto, tanto. Eu sabia que você ia desviar, eu sabia que você ia banalizar o meu nome, eu sabia que você ia me tratar como trata qualquer coisa, mas ainda assim, eu vim aqui para dizer: antes, eu não me arrependo, filho, eu não me arrependo do que eu fiz, mesmo depois de tudo que você fez. Antes, eu te separei, eu te consagrei, e eu sei que depois do que você fez, você não cabe no manual da vida de muita gente. Tem muita gente que torce o nariz quando te vê, tem muita gente que diz para você: lá vai aquele que é torto.
Mas fica tranquilo, porque eu colocarei nos teus lábios as minhas palavras. Você não sabe o que fazer, mas eu sei. Vamos junto, vamos viver essa experiência, eu e você, você e eu. Vamos mudar essa história, vamos terminar o que eu quero terminar, aquilo que eu comecei antes. Você não tem noção da coragem que brota no teu interior, quando você tem a certeza que Deus está perto de você, porque além de habitar em você, Ele está à sua frente, e Deus nesta noite está colocando palavras dele na sua boca. Ele está perto de você, Ele está perto de você, que não cabe no manual. O que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão olhar e dizer: foi Deus que fez, porque não cabe no manual, não cabe. Eu sei a mãe que ele teve, o pai que ele teve, a história que ele teve, eu sei a vida que ele teve. Só que as pessoas não sabem que tem um antes. O diabo hoje deve estar no inferno se descabelando, porque todas as mentiras que ele te contou, para você ficar sofrendo calado, dizendo: essa é a minha vida triste. O diabo está dizendo: não prega isso, não prega isso, que ele vai entender que ele é imparável, porque antes de ser machucado, antes de ser perseguido, antes de ser traído, ele já tem uma vocação. O inferno está em pânico, e o céu dizendo: acredita em mim, 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 acredita em mim. O inferno descabelado, e Deus dizendo: acredita, filho, eu estou vindo por tua causa, esse culto é por tua causa. Você não está assistindo essa transmissão online por acaso. Eu antes te consagrei e te elegi. Deus está aqui, meu irmão. Há um poder de Deus aqui. Está na hora de você pegar essa vida, essas desculpas, essa história que não te leva a lugar algum, jogar lá no lixo e assumir a sua verdadeira identidade. Eu fui vocacionado para ser usado por Deus, eu fui vocacionado para dar certo, eu fui vocacionado. E eu vou te dizer uma coisa: sabe por que sua infância foi tão perseguida? Sabe por que você sofreu tanto, apanhou tanto, sofreu tanto? Porque o diabo sabe o que você carrega. Ele fez de tudo para te matar, ele fez de tudo para te destruir. É por isso que você nunca teve paz na vida, é por isso que tudo para você sempre foi difícil, porque Satanás sabe que o nível do propósito é grande, e se o propósito é grande, ele tem que te resistir. Mas olha o que aconteceu, você está aqui hoje, olha tudo que você passou, olha tudo que te fizeram, olha tudo que te falaram, olha tudo que te marcaram. Quem é que venceu, pelo amor de Deus? Quem é que te sustentou, pelo amor de Deus? Quem é que sustentou você no dia da angústia? Por que você não entrou em colapso? Por que você não enlouqueceu? Por que você não se matou? Por que você não jogou tudo pro alto? Por que você não tomou aquele chumbinho que você pensou? Por que você não cortou os pulsos? Porque, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu declaro que vão olhar para você e vão dizer: foi Deus. Eu conheço esse rapaz, eu conheço a tragédia. Não é possível. Você vai dizer: Deus me deu de presente para você. Pode olhar à vontade, aqui tem glória, aqui tem força, aqui tem poder, aqui tem estrutura, aqui tem coragem, aqui tem unção. Sabe o que é legal? Quanto mais você dá, mais o Espírito repõe. Não tenha problema não, você pode conversar com uma pessoa o dia inteiro, ela vai sugar toda a sua força. Quando termina, o Espírito vem e te repõe tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Você vai chegar em casa cansado. Ai, pastor, está terrível, uma pressão, mas há uma vocação. Eu te santifiquei, você tem uma vocação. Irmãos, e aqui eu encerro. Você é bom naquilo que os olhos brilham. Quando a gente faz algo com prazer, a gente não cansa. Quando a gente faz algo com prazer, a gente não vê o horário. A gente vara à noite, a gente trabalha 3 turnos se for preciso. Quando você entender quem é Deus, nada mais te cansa. O seu fôlego será contínuo. Você não vai perder o fôlego nunca. Nunca, nunca. Eles cansarão, mas como águias renovarão as suas forças. Eles correrão e não se cansarão.
Feche os seus olhos. Qual é o seu antes? O seu antes é esse. Deus tem um antes para você. Te contaram só metade da história. Essa palavra não é para te emocionar, não. Essa palavra é para te desafiar. Essa palavra é para te acordar, para te despertar. Essa palavra é para sacudir você. Essa palavra é para você jogar as desculpas do... É para você perdoar quem você tem que perdoar, para você superar e vir para cima. Eu te separei, eu te usei, eu tenho poder para você. Eu sei que você é um bichinho estranho para muita gente. Tem gente que tem medo de você, tem gente que tem raiva de você, mas eu te dei para eles. Deixa eu te curar, que eles vão ver quem você é. Deixa eu te curar hoje. Deixa eu colocar em você a minha glória. Deixa eu colocar em você o meu poder. E você vai ver que aquele manual não serve para nada. Você vai ser um presente para essa família destruída. Você vai ser um presente para essa empresa arruinada. Você vai ser um presente para esse bairro arrebentado. Ei, Jeremias, eu te consagrei para te dar de presente para eles. Fala comigo, olharão para mim e dirão: foi Deus. Fala de novo, olharão para mim e dirão: foi Deus. De novo, mais alto. Você vai ver. Isso ou não? Aleluia. Diga pela última vez bem alto: olharão para mim e dirão: foi Deus. Por que você está em pé? Foi Deus. Por que eu não caí? Foi Deus. Por que eu continuo? Foi Deus. Por que eu prego? Foi Deus. Olharão para mim e dirão: não sou eu que vou dizer não, é o mundo, os meus inimigos olharão para mim e dirão: foi Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por você ter ficado até esse momento. Eu tenho certeza que se você levar a sério tudo que você acabou de ouvir aqui, algo vai brotar no seu interior. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, siga nas minhas redes sociais. A palavra de Deus é o que nos une e nela seremos fortificados. Até o próximo sermão. Tchau, Deus te abençoe.